Ok. Olá a todos, meu nome é Fábio Veiga, eu sou professor da Universidade de Lusófona, no Porto, em Portugal, e hoje nós temos uma aula aberta com os alunos que estão presentes na nossa sala de aula, do mestrado em Ciências Jurídicas e Empresariais, e também com os alunos que estão aqui no nosso Zoom, que vieram ver a aula, outros que são alunos da classe, que estão online, e alunos, estudantes, juristas, profissionais do direito que têm interesse na nossa matéria. Eu vou falar alguma coisa aqui para os meus alunos presenciais que não tem a ver com a palestra, só para vocês que estão em casa aí não se preocuparem. Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu queria conferir aqui com os alunos, dos que vão apresentar. Tem o Edson, a Mariana, o Marcelo e quem que era o outro que faltava? A Anabela. Ela comentou alguma coisa? Não? Não comentou nada? Se vocês conseguirem falar com a Anabela, pergunta para ver se ela está a caminho. Boa tarde. O Marcelo, ele vai entrar daqui a pouco, ele foi fazer uma questão pessoal dele, mas ele vem. Nós vamos ter a primeira parte da aula, então. A primeira parte da aula é com a professora, com a doutora Isabela Passal, vai falar sobre o tema que nós já divulguei, mas depois eu repito aqui qual é o tema. E depois, na segunda parte da aula, ou seja, vai ser mais ou menos assim, 45 minutos, até uma hora dessa exposição da doutora Isabela. E na segunda parte, os alunos vão apresentar 15 minutos, 10 minutos cada aluno, 10 minutos. Até 10 minutos, né? Pode ser menos, mas não pode ser mais. Lembrando disso. Não pode ser mais. Porque se vocês ficarem mais, 5 vezes 10 vai dar 50 minutos. Mais o tempo que vocês vão perder para entre um artigo, vai passar de uma hora. O ideal é que em uma hora vocês consigam terminar, senão... Eu, por mim, não tenho problema em ficar aqui mais tarde, né? Boa tarde, Maurício. Eu não tenho problema de ficar aqui até 8h30, por exemplo. Mas aqueles alunos que têm que apanhar o comboio e tal, né? Eu sei que 8 e tal tem um comboio, quem tem que apanhar o comboio tem que ir embora antes, mas os demais ficam aqui. Vocês vão usar PowerPoint? Já mandou para mim? Depois manda o PowerPoint. E muito bem, acho que é isso. Vamos lá então para nossa aula com a doutora Isabela Passal. Ela é mestre em Direito de Propriedade Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aqui em Portugal. Realizou seu mestrado, penso eu, entre 2016 e 2017. 2016, 2017. E defendeu em 2017 também? Defendi em 2020. 2020, bom. Foi um pouquinho depois, sim. Da pandemia. Foi por conta da pandemia, exatamente. Sim. E também ela faz pesquisa na área de propriedade intelectual, tecnologia. Ela vai falar um pouco sobre isso, né? No mestrado lá em Londres, na Universidade de Londres, né? Mas é Queen Mary, que pertence à Universidade de Londres, porque a Universidade de Londres ela compõe várias faculdades, né? Eu me lembro que tinha um colega que estudava na Universidade de Londres, ele fez doutorado e falou: é uma das maiores universidades do mundo, porque tem várias faculdades, né? Ou dentro da Universidade de Londres. E ela veio de Londres especialmente para essa aula, por isso que eu queria já agradecer aqui a doutora Isabela Passal por ter vindo de Londres. Nós estamos no mesmo meridiano, né? De Greenwich, Portugal e Inglaterra, só que temos uma ilha ali pelo meio, então demorou aí quase 2 horas de avião, sem contar o deslocamento. Os aeroportos de Londres são distantes, quem já esteve lá sabe que não é fácil você sair do centro ou de algum lugar de Londres até chegar a um aeroporto e depois vir para cá, e ela fez esse esforço de vir aqui presencialmente. Também sou muito agradecido pela doutora Isabela ter aceito esse convite nosso, porque o presencial é muito melhor, né? Vocês já sabem, os alunos que já teve aqui, outros professores que vieram de Roma, a professora Camila, semana passada a doutora Gabriela veio da Espanha, né, de Cádiz. Eu acho que o presencial vale muito a pena para o profissional ter esse contato com os alunos, também com a universidade, com a cidade, né? Esse envolvimento aqui é algo muito bom. E por isso que eu agradeço à doutora Isabela por ter vindo. E também outra coisa importante que eu já falei com vocês é sobre a perspectiva do direito anglo-saxônico do nosso direito civil law, né, do common law do civil law, que ela trabalha essa parte de propriedade intelectual, né, e também é uma advogada, né, trabalha com contratos, que é totalmente, assim, bastante diferente do nosso civil law.
a formulação dos contratos, são muito mais específicos. Você regula tudo dentro do contrato, né? Enquanto nós temos ali as leis que nos protegem, nos dão as bases, né? E nós falamos de contratos típicos e atípicos aqui, né? Lá eles nem falam disso, né? Ah, um contrato típico e atípico, por quê? Porque não existe um contrato típico, né? No modelo, assim, anglo-saxão, como existe no modelo do civil law, em que os contratos, nós trabalhamos do típico e gostamos muito da regulação para facilitar e dar segurança jurídica, né? Vocês que estão fazendo os trabalhos dessa disciplina aqui do mestrado sabem disso, que é muito mais fácil fazer um trabalho fazendo pelo contrato típico, porque você consegue ver a regulação, a natureza jurídica, como funciona toda a regulação, para depois você compreender aquela regulação, para depois ver os problemas, né? Já no direito anglo-saxônico, não é assim, né? Porque eles trabalham mais com a fundamentação da jurisprudência, ela vai explicar, e tem que ser tudo regular nos contratos, por isso que os contratos são muito grandes, né? Extensos e tal. Mas, além disso, a doutora Isabela, ela, como se especializou em Portugal, tem essa noção, né, primeiro, é brasileira, né, estudou no Brasil, que é civil law, veio para Portugal, fez um mestrado em Portugal, aqui em Lisboa, lá em Lisboa, depois, agora está um tempo já na Inglaterra, então ela vai comentar um pouco essa diferença, explicar para vocês um pouco sobre isso. Pois nada, então agradecer aqui o nosso público presente, tem 15 pessoas na sala, né, que é um bom número, assim, porque interessado no tempo, está entrando mais pessoas, e depois os que vão ver essa palestra online pelo canal do Iberojur, também cumprimentá-los e dizer que é um prazer para nós aqui da Universidade Lusófona e também do Iberojur, é um prazer tê-los por aqui. Vou passar a palavra então para a doutora Isabela. Ela tem os PowerPoints, eu vou explicar para vocês. Ela vai usar o PowerPoint aqui para a sala, para os alunos da sala, e vocês aqui só escutam. Qualquer dúvida, escrevam no chat e fique à vontade, doutora Isabela. Bom, eu vou deixar assim. Obrigada, você consegue desconectar? Caramba, deixa eu ver se eu sem querer. Ok, já está. Assim. E aí, Ah, você consegue aqui eu estou aqui. Aonde aqui? Acho que deve ter um cabo ali. Agora eu vou fazer isso aqui. Ah, tá. Deixa um pouquinho esse cabo para vocês. Só um minutinho que nós estamos aqui tentando conectar na sala. Só um minuto, os colegas que estão online, que vamos passar para o computador, porque não está funcionando ali.
vocês quiserem se apresentar, os que estão de fora, escrever aqui no chat de onde vocês são, qual a cidade, faculdade, assim a gente vai conhecendo vocês. Obrigado. Agora sim, Tá? Tô vendo que a Clara tá aí, se ela quiser falar alguma coisa. eu tô colega. Eu ia Muito dar oi obrigada. agora no chat. É de onde? Rio de Janeiro? Sim, trabalhou comigo por, nossa, quantos anos? Alguns Foram anos. 5 anos, 4, 5 anos. E agora está em outro escritório. Muito bom. Mas a gente continua aí porque, enfim, o universo de propriedade intelectual é minúsculo. É muito pequeno. Quase não Não tem sei. como não ficar conectado para sempre com as pessoas que você trabalha. Deixa eu atualizar aqui. O meu computador travou mesmo. Agora deu aqui, ó, caiu. Imagina se você fizer aquela prova de 24 horas e travar. Não fala isso, não. Tem que reiniciar hoje. Eu ficava louco. Bom, deixa eu ver aqui. Tem como você compartilhar metade do PowerPoint, metade. Deixa eu ver lá. Aqui. Vocês conseguem ouvir? E ver? Está Ouvir? perfeito. Muito bem. Então vamos começar então agora definitivamente aqui a aula com a doutora Isabela, que vai fazer a sua apresentação. Tá ótimo. Obrigada, Fábio, pela apresentação. Prazer estar aqui, conhecer todo mundo. Acho que ele já fez uma apresentação. Desculpa, estudei em Lisboa em 2016 para 2017. Fiz lá um ano, né, presencial do mestrado científico em propriedade intelectual. E depois fiz o Erasmus, né, a bolsa, né, enfim, que eles disponibilizaram, consegui a bolsa, fui para o Erasmus na LMU, em Munique, passei 7 meses de lá, fazendo só a pesquisa científica, né, porque acho que aqui é muito parecido, né, mas na Universidade de Lisboa, você fica um período de especialização, se você for aprovado naquilo ali, você é aprovado para passar, para começar a escrever a dissertação, que é um formato bem diferente do que eu estou vivendo agora, assim, lá em Londres. O que eu estou fazendo agora é um LLM, e o que eu fiz em Lisboa foi um mestrado científico. Então, como o Fábio estava falando, né, é muito diferente a abordagem, o estilo de ensino, é para ser assim mesmo, né? Em Lisboa e, enfim, no mestrado científico, acho que a gente fica muito mais focado na vida acadêmica, né? Então, em produzir paper, em descobrir e discutir a natureza jurídica das coisas e ir mais a fundo mesmo, pensando academicamente. E em um LLM é um mestrado bem diferente, é um track muito rápido, você faz tudo em um ano, eu vou fazer a dissertação em 4 meses agora, tipo, é bem diferente, e é muito mais focado em você discutir casos práticos, você pensa muito só nos problemas, pensa em realidade prática, em o que pensa num assunto base, e aí, a partir dali você busca os problemas e vai entendendo a partir da jurisprudência como que aqueles tribunais, como é que aqueles territórios, né, de common law, eles funcionam, né, eles resolvem aquela questão. Então, está sendo uma experiência bem diferente. Normalmente é um track diferente, né? Porque as pessoas podem fazer primeiro o profissionalizante, que é o LLM, e depois fazer uma coisa mais densa, que é o científico. Mas está sendo bem interessante, porque eu estou tendo essa visão dos dois mundos, né? E o Fábio pediu para eu compartilhar isso um pouco com vocês, assim, as provas e tudo bem diferente. As provas, fala desse sistema de prova de 20. Eu tenho prova de 24 horas. Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma prova de 24 horas e é em cima de um caso prático. Normalmente, eu em cima de um problema é um caso prático. Então, eu vou receber amanhã, não sei o que é, vou receber no sistema, vou ter 24 horas para fazer, vou entregar até o dia 16
de manhã. Tema surpresa. Seria bom fazer isso com vocês, né? Dar tema surpresa de 24 horas e entregar um diferente. paper. E, enfim, esse é um dos formatos. Tem outros formatos, tem prova escrita à mão, tem prova que é participação em sala com essay, né, com paper. A maioria tem paper e, enfim, tem outras provas que são online. É bem diferente, assim. Na Universidade de Lisboa eu só fazia o paper, aprovava e passava para a dissertação. Então está sendo desafiador, mas está sendo muito interessante. Enfim, para começar a falar aqui, né, para a gente pensar no tempo, aqui está travado, tem que ser aqui. Enfim, o que eu vim falar hoje aqui com vocês é sobre uma cadeira específica que eu fiz no primeiro semestre lá na faculdade. A Queen Mary, que é onde eu estou fazendo agora Tecnologia, Mídia e Telecomunicações, né, que é uma prima irmã da propriedade intelectual, ela é muito focada em propriedade intelectual, em direito de criações, direito do entretenimento, realmente o carro-chefe lá da universidade. Então, eles têm muitos módulos que são referência na Europa toda. E o módulo de Interactive Entertainment, que é o de games, ele enfim, é uma coordenação que é super antiga, foi a pioneira na Europa sobre o assunto, então lá é bastante forte. Então, a gente assistiu muito evento, muita coisa, e foi particularmente um mundo muito novo para mim, porque eu peguei essa cadeira por curiosidade, não sou uma pessoa que joga videogame hoje, e foi muito desafiador começar a entender alguns conceitos que pessoas que jogam videogame talvez já saibam, já estavam à frente, mas ainda assim foi muito interessante porque eu vi na prática como é que os conceitos básicos, né, de propriedade intelectual que eu já tinha sedimentado na minha cabeça, como é que interagia com essa tecnologia, que é realmente um universo à parte, assim. Eu não sei o quanto vocês têm conhecimento sobre esse universo de games, assim, mas é realmente um universo paralelo, assim, é uma indústria bilionária e tem muita relevância, assim, e quando você não joga e tudo mais, acho que você não pesquisa muita notícia, você acaba não ficando sabendo. E como é um tema que não é muito explorado, assim, não é nada explorado em nenhuma universidade, né? Pensando só em propriedade intelectual já é muito difícil, né? Normalmente é eletiva, é uma pincelada dentro de empresarial. Quando você pensa em uma coisa tão específica quanto videogames, acho que é muito difícil, né, da gente conseguir ter contato. Por isso que eu sugeri que eu pudesse falar sobre isso hoje aqui com vocês, para trazer essa novidade, assim. Passar aqui. Então, o que eu vou falar brevemente? Vou dar uma introdução do que é esse mundo que eu estou falando, qual é a legislação aplicável, o que são os jogos de live streaming. Eu vou falar quais são os direitos de PI aplicáveis ali, vou estar falando ao longo da apresentação. As partes contratantes, né? Quem são as partes relacionadas nesse tipo de contrato? Falar dos contratos em si, né? Como que é esse formato, como é que é essa abordagem desses contratos que envolvem videogames e live streaming. E falar, no fim, enfim, de boa-fé objetiva um pouco e tentar concluir alguma coisa aí, se vocês quiserem comentar, a gente vai pensando juntos. Bom, para começar, assim, um panorama introdutório, eu não sei se dá aqui para a gente, talvez, abrir Vídeo. não, abrir a internet, colocar o tweet. Eu não sei se todo mundo tem familiaridade, o que é o tweet. Alguém já ouviu falar? Não é o Twitter, é o tweet. Então, assim como eu, também não sabia o que era. O Twitch é uma plataforma gigante, é a líder no mercado hoje, é do grupo da Amazon, e a Twitch, na verdade, é a maior plataforma de live streaming hoje no mundo. Então, é basicamente sobre esse formato que eu vou falar. Então, a gente precisa... Eu quero só mostrar aqui para vocês como que é, para vocês começarem a acompanhar o que eu estou falando. Isso, tá aparecendo? Eles aqui da sala, tá? Só para usar um casa não, só aceita, viu? Mas, gente, deixa eu ver aqui. Vamos aceitar, fica mais fácil. Ah, não. Vê se consegue apertar qualquer um desses. Qualquer um Só desses para aparecer. podcasts Uhum. ao vivo. Isso. Então, só para todo mundo entender. Isso é o Twitch. Twitch é como se fosse pensa no YouTube, a gente está mais familiarizado. Então, esse universo do Twitch é basicamente um canal aberto, como se fosse no YouTube. E você clica ali, tem canal de todos os mundos, e aí não sei qual que abriu, agora deve ter aberto de Portugal. E cada
cada canal ali desse YouTube, né, desse Twitch, é gerenciado, é coordenado por uma pessoa, por um influencer, digamos assim, como se fosse um YouTuber. Estou sempre fazendo analogia com o YouTube para todo mundo entender. E aí, dentro desse canal, qual é a questão aqui para gente, né? O gamer, que é uma pessoa que está na casa dele, ele é licenciado de um jogo, ele joga o Fortnite, que é super famoso. Ele se cadastra nessa plataforma como usuário primeiro, e ele começa a participar da plataforma ativamente. O que isso quer dizer? Ele cria um canal e ele começa a se filmar jogando. Mas não é só se filmar, ele se filma e coloca a tela dele aparecendo. E enquanto a tela dele vai aparecendo, as pessoas vão vendo como que ele está jogando. E aí ele faz comentários por cima daquilo. Esses comentários, eles são às vezes engraçados, são comentários humorísticos, às vezes são comentários de estratégia, são comentários relacionados ao jogo. E isso prende muita atenção das pessoas. Tem milhões de pessoas que acessam isso assim por horas todos os dias e é uma indústria realmente bilionária, assim. O tráfego do Twitch é de 2 milhões, mais de 2 milhões de usuários por dia acessando e vendo esse tipo de conteúdo. Então aqui do lado são os canais. E é isso, assim, alguém vai jogando, tem o cara ali em cima, tá vendo? E aí ele vai comentando e fazendo isso. E isso tudo para mostrar o que é o que é o live streaming, é isso. Porque videogame e plataforma de streaming é um tema muito grande. Então, estou só esclarecendo como é que a gente vai filtrar aqui, afunilar isso. E aí, voltando para a apresentação. Tá aparecendo. Agora que vocês viram o que é o Twitch, é isso que é a plataforma de live streaming. Então, a questão é, pensa, quando uma empresa desenvolvedora de games, por exemplo, a Nintendo, ela tem os jogos dela e ela lança no mercado porque ela quer que os usuários, como usuários normais, eles, né, comuns, eles vão, compram um acesso a esse videogame e eles usam dentro de casa para uso pessoal e não comercial. A partir do momento que um usuário que tem uma licença para jogar esse jogo, que ele comprou, né, da Nintendo, ele se afilia a essa plataforma, ele está mostrando 100% ou quase 100% da obra que era para ele fazer uso comercial, uso não comercial dentro da casa dele. Então, ele está mostrando para o mundo uma obra que outras pessoas que não pagaram por aquele acesso estão tendo acesso. E essa que é a questão, assim, do direito autoral. Então, aqui enfim, o panorama é esse, assim, eu estou falando de partidas e comentários simultâneos, então a pessoa sempre vai estar comentando junto com o jogo, vai estar dentro dessa plataforma de live streaming. São terceiros independentes, porque é um streamer que ele acaba juntando uma desenvolvedora de jogos, que como se fosse a Nintendo, com uma plataforma que é o Twitch, que é da Amazon, que supostamente eles nunca se encontrariam. Tem uma publicidade indireta nisso, porque quando você está jogando um jogo e você é um gamer super influente, tem gamers assim que eles têm patrimônios de 50 milhões de dólares. Existe uma forma muito eficiente de se fazer dinheiro por trás disso. Então, as pessoas elas querem ser gamers. Quem gosta, né, de jogar, já joga de graça, pensa, vou me afiliar aqui e vou jogar. Então, porque você consegue ser remunerado. Então, o contraponto é, quando um dono de um videogame, né, ele vê a obra dele sendo direcionada ali, todo mundo está vendo uma obra que ele não poderia ver, ele pensa, nossa, está infringindo a minha propriedade intelectual, porque pessoas que, enfim, milhões de usuários estão vendo por dia, uma coisa que só quem pagou para mim deveria ver. Em contrapartida, é uma indústria, é um mercado que está crescendo, que é novo e não tem como negar assim, o desenvolvimento dele. Há cerca de 10 anos, mais ou menos, começou esse boom, enfim, ele está no mercado há mais tempo, esse tipo de formato, mas há 10 anos, com a entrada do Twitch no mercado em 2011, ele, enfim, ficou essa coisa absurda que a gente tem hoje, de muitas pessoas, e, enfim, muito dinheiro envolvido, e as donas das empresas de videogame, elas não conseguem negar que isso acontece. O que eu vou fazer com relação a isso, né? E ela também se beneficia, porque existe uma publicidade indireta, porque pensa, eu não estou pagando para um influencer, para um gamer, estou pagando nada para ele, ele meio que está fazendo uma propaganda para mim do meu jogo, porque
Ele está ali jogando, ele tem não sei quantos milhões de usuários que assistem ele, e essas pessoas estão tendo acesso. Pô, esse jogo é interessante, eu quero jogar também. Então, ele está fazendo uma publicidade para a empresa indiretamente, e sem a empresa ter que pagar nada por isso. Então, tem esses dois pesos, né? Mas pode ocorrer da empresa patrocinar ele. Pode ocorrer, é uma coisa que eu vi até a notícia assim, recente, é um movimento que está começando, mas eu acho que a grande massa ainda é você não, a empresa ainda não se articular nesse sentido, é mais o ficar atrás, assim, observando e falando, tudo bem, permito, eu vou falar mais para frente, mas permito, mas vou ficar de olho. Mas essa articulação, sim, pode acontecer. E eu acho que é uma evolução, né, do que, enfim, está sendo sedimentado. Então, a legislação aplicável, só para falar rapidamente aqui, a Convenção de Berna e o TRIPS, ou a DPIC, que aqui em Portugal acho que é mais comum, vai falar sobre os fundamentos de propriedade intelectual, de direito autoral e software. O Código Civil, porque a gente está falando de contratos aqui, a gente está falando de, enfim, todas as regras dessas relações, né? A diretiva de software e a InfoSoc, que são diretivas importantes também na União Europeia, em cima de casos, né, especificamente sobre videogames. As leis consumeristas e a diretiva da União Europeia sobre evitar o abuso evitar cláusulas abusivas em contratos, então ela está super conectada com as leis consumeristas de cada país, são, enfim, diretrizes maiores, né? O DSA e o DMCA, que são as Digital Service Act e o Digital Millennium Copyright Act, que vão funcionar como uma porta de limite para essas plataformas, que elas reproduzem conteúdo de terceiro. E aí, então, eles já estão em vigor e funciona, assim, para você tem que dar notificações de usuário que estão vendo, né, que o direito autoral deles estão sendo infringidos, eles podem usar esses acts, né, para poder fazer valer os direitos. E a Convenção de Bruxelas, que fala sobre limite territorial, né, que vai estar muito conectado com a questão consumerista. Porque tem um ponto, quando você é um gamer e você está dentro da sua casa e você só joga para o seu bel prazer, para o seu entretenimento, você é um consumidor. Você não está fazendo nenhum dinheiro com aquilo. Você foi lá no site do game, você baixou, você pagou e você é um consumidor. E você tem uma relação ali até de fragilidade, porque esses contratos eles são sempre inegociáveis, eles são contratos de adesão e tudo mais. Então tem esse viés. Mas também a gente tem que pensar que quando um streamer, como eu falei, ele ganha milhões de dólares em cima disso, essa relação ela pode começar a mudar. Então, uma relação que se profissionaliza, você não pode mais, talvez, caso a caso, né, mas já tem casos assim, para afastar a figura, né, de consumidor, porque agora você já está profissionalizando e você já ganha dinheiro com isso, etc. Então, tem essas nuances, assim, mas tudo revestido em contratos de adesão. Então, é um sistema, assim, que está bem ainda sensível, você tem que olhar caso a caso, né? Então, o que é um videogame? Um videogame do ponto de vista de propriedade intelectual, né? É uma matéria complexa. E é assim que a Corte de Justiça da União Europeia define mesmo, assim, é uma matéria complexa. Por quê? A Corte definiu que é um programa de computador, e aí, por conta disso, é um direito autoral também, né? Porque é uma obra literária, mas também tem elementos que são independentes, como elementos visuais, gráficos, sonoros, que independentemente do programa de computador, eles são obras protegíveis, eles têm o seu valor, mas quando eles sincronizam, eles fazem parte do todo. Então, nem a corte conseguiu definir o que é. Então, fica muito sensível, fica muito no ar, assim. É direito autoral, é software. Teve um estudo em 2013 da WIPO, da OMP, né? Que tentou entender todas as jurisdições dos Estados-membros qual é a definição de videogame dentro de propriedade intelectual. E a maioria dos países definiu como matéria complexa. Ninguém conseguiu. A natureza jurídica não é tão fácil de explicar. Não tem. É matéria complexa e não sou eu que estou dizendo, assim, é realmente complexo. E eu acho que não ter a natureza jurídica tão clara em nenhuma jurisdição complica e acaba dissuadindo quem tem o direito de reclamar
de ir com mais força para um tribunal, por exemplo, porque com base em quê? O que eu vou me Se valer? fosse direito autoral, fosse É, propriedade exatamente. intelectual, era mais É ir por mais, esse lado. Se é é mais software, objetivo. vai por outro, né? Porque todos os Um lados. produto, né? Um produto. Diferentemente, esse aqui tem propriedade intelectual dentro do telefone, né? Sim, sim. Mas também tem o próprio produto que é uma coisa, né? Tem várias É, nuances num simples celular. Imagina num videogame, assim, que pode ser uma obra audiovisual, pode ser uma obra literária, né, como um software. Então, mas o que a maioria dos países, o que a WIPO descobriu é que a maioria dos países decidiu por classificar como matéria complexa e outra boa parte dos países decidiu colocar como programa de computador, com disclaimers, mas pode ser que tenha elementos, etc. Então, é completamente nebuloso mesmo. E, e aí, enfim, para falar da natureza jurídica que não tem harmonia, né? Não tem harmonização internacional. Quem são os game publishers? E foi quem eu falei, né? A dona dos jogos. Então, sempre que a gente falar de game publisher, é quem está desenvolvendo um jogo e está colocando no mercado, que quer a venda. Tem que pensar, né? Que no mundo sem um live streaming, o primeiro objetivo da desenvolvedora do jogo é fazer o jogo, colocar no mercado, a pessoa compra o acesso. Antigamente comprava o CD, hoje em dia compra o acesso e você usa aquilo ali para o seu entretenimento. É o objetivo fim, né? E agora, com isso, estão tendo outras nuances. Os streamers, como eu falei, são chamados de streamers, mas são essas pessoas que passaram de usuário comum, passaram de consumidor cliente comum, para começar a monetizar isso e fazer canais dentro dessa plataforma e começar a ganhar dinheiro. Então, ela vira um intermediário ali, o streamer. É um gamer profissional, não é um gamer só que fica dentro de casa, é um gamer que está ali concatenando. Como que eu vou planejar? Como é que eu vou jogar esse jogo aqui? Vou fazer um roteiro, vou falar assim, assim, assado, porque isso vai atrair mais público. Então, não é um jogo por jogar, né? É um jogo como atividade laboral. A interação entre videogame e plataforma de streaming, né? Enfim, essa, assim, foi uma interação forçada. Pode falar. Posso perguntar agora? pode perguntar. Porque eu sabe umas coisas assim, pouca coisa, mas o que eu noto desses filmes assim, é que eles são pessoas que eles jogam um padrão de excelência. Assim. Então, eu acho que as pessoas acessam esse Twitch, eu nem sabia que tinha Twitch, eles acessam esse conteúdo em virtude das habilidades da pessoa, assim, né? Que o cara joga Counter-Strike, ele é o melhor do Counter-Strike, né? Por isso que ele tem essa visibilidade. Então, ele está vendendo uma habilidade, uma estratégia dele, claro que em cima de um produto que ele adquiriu, que tem essa questão ali dessa imagem. E eu vejo também que um jogo, assim, é diferente de um filme, porque ele não está disponibilizando, ele não está permitindo que o outro jogue. Porque o jogo, eu acho que a essência dele é você comprar para você jogar, não para você assistir. Você simplesmente está assistindo alguém jogar. E alguém que tem uma habilidade, está vendendo todo esse contexto dele, essa estratégia, tudo. E o que quem está meramente vendo, ele não está jogando. E eu acho que a função do jogo é jogar, tem que ter um jogar, né? Não sei, é uma saída, assim, né? E eu não sei o que eu vejo mais benefício para as empresas do que assim, qual mal disso traz para uma empresa? Eu não conseguiria, porque não vai deixar de comprar porque ele está assistindo, ou será que vai? Não sei, né? Mas Então, essa também é uma pergunta que eu ia fazer. Se há um problema por parte das empresas ou o problema estaria por parte dos streamers, ali, o produtor, que não ganha das empresas, né? Ou nem do público. O público deve ganhar. Se ele tem que se beneficiar, tem um benefício econômico das empresas, ou só pela publicidade, né? Porque ele também está está desenvolvendo uma habilidade, que é que disse aí o Marcelo, né? e está promovendo o Essa jogo. habilidade, não sei se é artística, né? Não sabemos se é artística, se é uma propriedade intelectual também, não sei, né? Agora, o jogo em si, sim, pode ter elementos de propriedade intelectual que são reservados, a imagem, a criação, a criatividade, né? E a obra intelectual vem da criação. E aí, a criação tem que ter uma proteção jurídica. Se vocês inventarem qualquer coisa agora e vocês protegerem isso, vocês vão ganhar dinheiro com royalties, né? Com isso, né? E tem uma questão da lógica. Pessoas que jogam, além do prazer que estão jogando, elas querem mudar de fase. Sim, Você sim. vai jogando cada vez mais, aperfeiçoando a sua técnica para poder mudar de fase.
E é muito frustrante quando você chega numa fase final do jogo, quando você fala, cumprir todas as etapas, não quero mais jogar, vou partir para outra coisa. Uhum. Aí, se você entra numa plataforma que o cara te mostra o que é a fase final do jogo, você já meio que perde o interesse. Você fala, pô, é isso? Não vou. Seria É por parte verdade. das empresas, né? Mas eu acho que Do a gente está consumidor. pensando muito com a nossa geração, a minha geração. Eu acho que hoje, principalmente a nova geração, eles estão criando gamers, são pessoas bem jovens, criando amigos que são bem mais novos, que vivem de criar jogos e plataformas. Eles já estão criando para ter visibilidade, não só para ter o game, já pensando em todos os pontos. E a pessoa que joga já quer uma fama, uma carreira até Olimpíadas. Tem o Sim, tem competição. Tem competições, é super bilionário. Sim. É. Eu acho que já a gente está pensando naquele processo de videogame, mas eu acho que eles já estão pensando em tudo. Eles já não querem só jogar, não querem ficar famosos. Sim, sim, sim. Pode como se fosse futebol. Perde. O problema, na minha visão, não está em quem joga, nem a empresa que fez o game. O problema é quem se apropria economicamente disso, que é quem está ganhando dinheiro. Isso não é a Amazon. Porque se o gamer, o cara que está jogando, criou uma comunidade, vai ganhar os trocos dele, fazendo isso, quanto não ganha a Amazon para manter esses milhões de pessoas? Mas não é justo, ela criou um novo modelo de mercado também, livre iniciativa. Livre iniciativa. Mas um produto de terceiro. O YouTube também faz com conteúdo de terceiro. O Instagram, você posta lá, ninguém te paga. Mas então, E é isso que movimenta a plataforma. ele ganha muito dinheiro. Sim. O grande problema é eu gastar uma fortuna para criar um livro, isso não é barato. Né? Sim, sim. Você faz um investimento, então a gente não cobra o criador disso, né? Dá um grande cobra. E aí você põe na mão uma grana violenta que está entrando na mão da Amazon, que não repassa isso para quem criou o produto. Se a gente pensar por propriedade intelectual, não parece muito justo. Quem mais ganha dinheiro com isso? Então, é um bom ponto. Acho que vocês dois, né? Ele está atrás ali. Vocês dois trouxeram os contrapontos, né? Você perguntando por que que seria tão prejudicial assim para as empresas desenvolvedoras dos games, e você trouxe o outro ponto, que é eu estou ali vendo uma coisa que eu não veria se eu não, enfim, se eu estivesse só jogando ali. Então, cria-se um novo mercado ali, uma nova forma de desfrutar daquele entretenimento, porque o game, né, dentro da história do videogame, o que acontece? Tem outros elementos, assim, além de a gente pensar muito diretamente em mercado, né? Fiz uma obra, lancei, as pessoas vão utilizar e daqui a pouco vão comprar outros. Não. A estrutura do videogame, né, é sempre pensada em como manter aquela pessoa ali envolvida, tem todo um sentimento ali que é envolvido. Joguinho de fase, assim, é mais de repetição. Igual você pega Counter-Strike, é sempre a mesma fase, uma equipe contra outra equipe, né? Vamos disputando, você pega o LoL, o League of Legends. É isso que eu ia comentar. Mas não lembro como. Uma das coisas, dos pontos mais importantes dentro dessa comunidade dos games é, tanto para o ponto do desenvolvedor quanto para o ponto de experiência do usuário, é o senso de comunidade. Então, as pessoas que jogam hoje em dia, né? Não os jogos da minha época, da sua época, você estava falando. Esses jogos hoje em dia, porque não tinha muito senso o senso de comunidade era só você comentar na escola, eu passei de fase, mas é isso. Acabou, você jogava lá o joguinho e acabou. Hoje, o senso de comunidade com essas plataformas é bem diferente, assim. E, principalmente, o Twitch cresceu muito dentro da pandemia, porque as pessoas estavam dentro de casa, elas queriam se sentir pertencidas às atividades que elas gostam. E cresceu, assim, absurdamente dentro da pandemia por conta do senso de comunidade, que é um fator muito importante dentro do mundo dos games, assim. Então, talvez só jogar não seja o objetivo final mais tão importante, não é a principal forma de receita, assim, o número 1. Tem todo o senso de comunidade. E dentro dessa plataforma, você, enquanto usuário comum, você faz comentários, você cria amigos, e você faz... Dentro desses comentários, como se fosse o comentário ali do YouTube, ou o comentário aqui do chat do Zoom,
as pessoas elas podem, inclusive, fazer doações para para aquele gamer. Então, assim, você pensa, no primeiro momento, por que as pessoas fariam isso? Mas é isso, é o senso de comunidade. Eu apoio aquele gamer porque ele é muito bom, e para ele ser muito bom, acho que alguém comentou, ele está ali porque ele é muito bom e ele está ganhando um dinheiro porque ele é muito bom. Sim, mas porque existem umas regras para você participar da plataforma, você tem que ter um número de horas despendidas dentro da plataforma mínimo. Então, com aquele número de horas mínimos, com certeza vai ficar bom. Em algum momento, no mínimo bom você fica. Então, é um estímulo eterno, assim, porque para você, tudo bem, as pessoas estão ganhando dinheiro, eu também quero participar, como é que eu faço? Então, você tem que ficar envolvidíssimo na plataforma, você tem que fazer a plataforma girar, ficar, no mínimo, se eu não me engano, são 7 horas por dia, alguma coisa assim. É muita coisa. Olha, eu tô com 7 horas na cabeça aqui, mas eu não sei se era por dia ou em cada 2 dias, mas é um número bem alto. É um número bem alto. Não vai pegar. Sim. Sempre até jovens adultos. Esquece de comer, esquece. Eles não querem, eles não conseguem se desconectar. É exatamente isso. E aí, Integração mesmo, né? senso de comunidade, é isso. Porque, tá, se for só por mim, assim, se não tiver ninguém me assistindo, ou se ninguém estiver comentando, pensa numa rede social, assim, no Instagram. Se ninguém comenta, se você não vê de ninguém, você fica meio morto ali, perde um pouco do centro. Tipo, por que eu tô aqui? Né? Se você não faz nada, não movimenta aquilo. Então, o senso de comunidade vem dos comentários, os comentários geram receita também, que são os bits, que eles chamam. Enfim, tem ferramentas assim que fazem as pessoas ficarem presas ali dentro e é um modelo super válido, assim, é um modelo novo e que está fazendo a indústria repensar, assim, tá, como é que eu vou andar aqui agora, porque não é mais aquela coisa antiga de comprei, vou jogar em casa, vou contar para o meu colega como é que foi. É completamente diferente agora. E, enfim, esses streamers, eles eram pessoas comuns que um dia falaram, nossa, eu sou muito bom nisso. Ou planejados, eu quero fazer isso e eu vou virar muito bom. E eu vou ganhar dinheiro com isso. E realmente ganham, porque, enfim, tem umas matérias sobre os streamers mais famosos do mundo. Eu vi, tem o número 1, assim, já tem uns 3 anos que ele é o número 1 do mundo. É um menino chamado Ninja. Ele ganha mais ou menos, assim, $500.000 por mês. Jogando videogame. Jogadores de futebol tem tudo isso, né? Habilidade, Sim. publicidade. Mas não é só ele jogando, né? Então ele fez foi aquilo que eu falei da desconfiguração do consumo, né? Ele tá ali, ele faz um script, ele não abre online aqui e faz no improviso, né? Ele tem todo um roteiro, como é que ele faz, como é que ele aborda. É todo um planejamento ali. Então, é muito dinheiro, é profissional. Enfim, é um novo mercado aí que surgiu por conta da plataforma. Então, querendo ou não, gostando ou não, a plataforma abriu um novo mercado. E eu acho isso, assim, fantástico. Tudo que surge novo eu acho muito interessante, porque a gente vai revendo, né? Tendo que rever obrigatoriamente velhos conceitos que a gente tem. Primeira vez que eu... Não quero desestimular ninguém, mas... Hospedagem, né? Vendia, que se transformava em plataforma. E a gente vai tendo que revisar. Twitch, eu acho que agora falta. Enfim, Coisa. deixa eu tentar passar aqui um pouco. Eu não estou nem conseguindo ver que horas são. Então, enfim, a relevância da indústria, acho que todo mundo já falou aqui um pouco, né? Uma indústria bilionária. E os desafios atuais são pensando em propriedade intelectual, né? Acho que foi também um comentário que algum de vocês fez. Qual é o maior prejuízo para a empresa desenvolvedora? Realmente, assim, historicamente, né, já tem uns 10 anos que isso está num crescimento exponencial. As grandes empresas desenvolvedoras, aquelas AAAs, se chamam, as Nintendos, essas Riot Games, etc., elas realmente não se incomodavam. Tudo bem, isso aqui não faz diferença, deixa eles jogarem, estou ganhando aqui indiretamente uma publicidade, estão lembrando do meu jogo, estão lembrando de mim. É realmente uma publicidade indireta muito boa. Mas existe um problema de vazamento.
Porque quando, enfim, todos os jogos, todas as informações, né, eles, enfim, esses gamers, eles não estão de brincadeira ali dentro de casa, eles estão realmente trabalhando com relação àquilo. Então, informações privilegiadas, informações sobre desenvolvimento, informações, né, que são de conteúdo privilegiado, essas pessoas, elas acabam vazando ali, porque tem muito vazamento durante essa... É uma transmissão que não existe controle de conteúdo, e essa é a diferença. Até existe um Let's Play Games, que é do YouTube, que é parecido, é uma plataforma dentro do YouTube, mas é diferente porque quando você está falando de ao vivo, você não consegue ter o controle editorial, você não consegue ter curadoria em cima daquilo ali. E então, isso exime também a plataforma de streaming de ter mais responsabilidade sobre o que o usuário está fazendo. Ela vai colocar as diretrizes e ele vai fazer ao vivo ali o que tiver que ser feito. Então, existe essa nuance, assim, essas diferenças. Quando é ao vivo, é mais complicado para a propriedade intelectual, para os direitos principalmente para os direitos autorais. E a indústria da música é a mais, historicamente, é a mais ativa e diligente sobre direitos autorais de música em todos os lugares, seja no YouTube, a indústria da música é a que mais faz valer os seus direitos. Lá de notificação e, opa, essa música aqui está errada no YouTube, é minha, eles fazem. Então, é uma indústria muito ativa e que funciona muito. Dentro dos games é a mesma coisa. O que eu pesquisei, assim, de litígio relacionado à propriedade intelectual, isso que eu vou falar no final, não tem litígio relevante. Você pensa assim, nossa, eles estão mostrando aqui todo o conteúdo do videogame. Pode ser que tenha alguém que esteja incomodado e fez uma ação aqui. É muito, assim, é muito raro você ver algum litígio relevante. Não tem, não tem. E eu estou falando de uma prática de 10 anos, né? Na última década, assim. Você vê, o ChatGPT foi lançado tem menos de 2 anos, já tem quantas ações judiciais? Sei lá, umas 20 ações coletivas, etc. Então, quando é para incomodar, acontece rápido o efeito, né? E realmente tem 10 anos e não tem nada relevante. Mas a indústria da música faz bastante notice and takedown e tira, etc. Mas pensando na indústria da música sincronizada, não no game em si. O game, quem é que deveria se incomodar e ir atrás disso? As desenvolvedoras do videogame. Elas não, aparentemente, não fazem isso via judicial, né? Enfim. Pensando naquele chat, né, que as pessoas sofrem ali, e também pelo caso de justiça, desses jovens se atacando dos chats de videogame. Ah, sim, não Isso sei. deve alcançar, talvez, um litígio à plataforma, por mais que depois ela consiga. Aí vai para o DSA, né? O Digital Service Act, agora que vai apertar mais o cerco para as plataformas, desde o ano passado está em vigor, agora entrou em vigor para todo mundo em fevereiro, mas para as grandes plataformas, tipo Twitch, Amazon, etc., né? Que é da Amazon, já está em vigor desde de agosto do ano passado, é uma forma de tentar colocar mais responsabilidade em cima da plataforma, porque o controle sobre o conteúdo de terceiro ali nessa plataforma não é diretamente da plataforma, né? É o usuário que está gerando aquilo ali. Mas agora, com essas novas regulações, enfim, a fiscalização vai ficar maior ali e a plataforma vai começar a ser responsabilizada se ela não fizer nada. Tem gente se agredindo, tem gente fazendo, sei lá, fake news, etc. Dentro da minha plataforma, eu vou ter participação, assim, se eu não fizer nada, em algum momento isso vai pegar para mim, porque antigamente era mais difícil de... Tem que ter um dever de de diligência. vigilância e de diligência. Sim, exatamente. E queria tocar neste ponto. Não sei até que ponto eles são responsabilizados. Passou assim no noticiário que os meninos eles faziam um jogo assim, 12 intermediários. E depois uma metade do jogo era sair do jogo para a vida real, cumprir objetivos da vida real. E um deles foi para a escola e matou 2 meninas. E tinha que cumprir. E eles foram assim a ver. Eles falaram, olha, conseguiu, passou aqui no CNN de Portugal. Era um português, né? E era um português que era um rapaz português, né? Até que ponto a plataforma ou o produtor do jogo, se a essência do proprietário do jogo também está isso na responsabilidade ou faz parte da educação do jogo, cria uma certa argumentação para a criminalidade desse jogo. Nossa, isso é um tema completamente à parte, assim, mas o que eu consigo pensar, assim, seria de uma responsabilidade da plataforma. Como vem crescendo, nada específico com relação a isso. É isso, porque, assim, fake news e você incitar crime dentro de plataformas já acontece há muito tempo.
Então, é o cerco se fechando para as plataformas ficarem mais ativas para reprimir esse tipo de atitude. Mas se você desenvolve um game que é previsível que isso aconteça, eu acho que a responsabilidade deveria ir para quem desenvolveu pensando que isso é possível, faz parte do jogo, isso é premeditado, isso vai acontecer. Mas eu realmente não conheço esse caso, assim, eu estou falando aqui de hipótese, né, de imaginário. Eu acho que tem que olhar, assim, porque o que existe dentro dos games é também, muitos games, eles isso aí não tem nada a ver com o tema aqui, mas dentro dos videogames existem, quando os desenvolvedores eles permitem que o próprio usuário gere conteúdo e gere modificações no sistema. Então, tem que ver como é que a licença, né, todas essas autorizações, elas vão estar nos EULAs, nos contratos ali relacionados a esse videogame. Todas as diretrizes vão estar ali. E normalmente tem diretrizes de ética, e você vai fazer até certo ponto, você não vai fazer aqui, você não vai fazer ali, porque é uma autorização. No fim, é um game, que é um software, e eu estou licenciando para você. Você vai fazer até onde eu estou dizendo que você pode fazer. Se você fizer depois, se você fizer alguma coisa além disso, a responsabilidade é sua. Qualquer tipo de software. E esses software de games, como é uma comunidade muito ativa, e eles são, né, inteligentes e novos, eles modificam o software mesmo com a autorização das companhias. Então, tem essa nuance também. Não é só assim, é possível, se é possível fazer uma alteração aqui no software, a companhia é responsabilizada? Não é tão claro assim, né? Tem que analisar o caso para ver como é que funciona ali a diretriz da companhia. O que eu acho muito difícil, assim, impossível uma companhia de games permitir deixar alguma brecha ali. Mas eu vou mostrar que os contratos, eles, pelo menos com relação ao live streaming, eles estão ainda caminhando lentamente, porque como é um mercado novo, né, relativamente novo, as empresas elas tiveram que adaptar os contratos delas para reconhecer essa atividade. Então, não dá para ficar em silêncio também totalmente, porque isso é aparente, enfim, é uma indústria bilionária, não posso só ficar em silêncio, não está acontecendo nada. Eles modificaram, sei lá, uns 5 anos atrás teve esse movimento, eles modificaram os contratos para falar em primeiro momento. Tá, eu reconheço que essa atividade tem sido feita, que isso está acontecendo. E isso aqui é o que eu permito. Ponto. É bem sucinto. E aí tem empresa que coloca muito mais diretriz, que é muito mais detalhista, e tem empresa que só colocou isso basicamente porque o jurídico falou, tem que falar alguma coisa, porque senão vai pegar mal. Porque você vê que é um texto muito mais frágil, assim. E também não é culpando as empresas, é porque realmente é uma situação muito difícil, assim, porque o que você vai colocar ali, assim? Você não tem muito controle do que está acontecendo lá. Então, como que você vai colocar ali? Você tem que colocar alguma coisa, mas o que você vai colocar? E se você colocar demais, muitas permissões, você está dando aval para a pessoa mexer em todo o seu sistema e fazer o que, enfim, ganhar muito dinheiro em cima daquilo, sem respeitar a sua API. Se você colocar de menos, ou você colocar muitos nãos, assim, muito detalhe, você está sendo super diligente e protetivo com relação à sua propriedade intelectual, mas você vai ter um chicote público, porque está acontecendo, e se você não puder, isso aconteceu com a Nintendo, que a Nintendo é muito diligente, acho que é a empresa mais diligente com ação judicial, etc., para proteger os direitos de propriedade intelectual dela. E ela fez um programa, quando esse movimento começou, etc., ela fez um programa, foi em 2013, se eu não me engano. O Twitch começou, né, foi lançado em 2011, então em 2013, Nintendo já estava ali ciente do que estava acontecendo, fez um programa para dizer assim, olha, tudo que você ganhar, falando para o streamer, né, tudo que você ganhar, você vai dividir comigo, você vai rechear, vai dividir o bolo aqui comigo. E falando isso para as plataformas também, seria o primeiro contato, né? Mas, enfim, teve muito chicote público, as pessoas, mas a Nintendo não deixa, é um mercado que está acontecendo, etc. E a Nintendo voltou atrás e agora está com uma política muito parecida com as outras, assim, que está um pouco mais permissiva, né? Digamos assim. Enfim, isso para dizer que são direitos autorais de programas de computador. 15 minutos. Vou tentar passar aqui rápido. Então, só essa estrutura. Então, esse primeiro aqui, acho que a gente já falou sobre isso, tenta ser rápido, né? Isso aqui é o Game Publisher. Ele faz o contrato com o usuário comum, que era não comercial, em
casa, etc. Normalmente, né, como a gente lembra, o usuário paga para acessar aquilo ali, e é isso. É o modelo inicial em que o publisher ganha dinheiro. No segundo caso ali, tem a plataforma, que não tem nada a ver com Game Publisher. Ela faz um contrato, que é o End User License Agreement, com os usuários. Pessoinhas ali são os usuários comuns, para acessar, para visualizar, etc. Contrato também. E aí, quando vem esse streamer ali de baixo, aquele ali no cantinho, ele modifica isso. Ele sai daquele grupo de pessoas comuns e ele ainda está no contrato com a plataforma, mas ele veio de lá, ele tem uma licença. Então, aí é isso que a gente está falando, o live streaming está acontecendo. Ele está usando a plataforma e está usando um direito anterior dele para poder usar a plataforma e ganhar, a plataforma dar dinheiro para ele. Todas as receitas de publicidade, desses comentários que eu falei, dos bits, etc., ele vai receber um dinheiro e é daí que os streamers ficam ricos, né? daquela etapa ali. E aí, o que tem tirando esse movimento que está acontecendo das empresas de videogame começarem a tentar ir atrás dos streamers para fazer uma monetização daquilo ali, o normal, enfim, que aconteceu por muitos anos empresa de videogame sabe que o streamer está ganhando dinheiro com aquilo ali na outra ponta, mas não está ganhando nada. Eles continuam aqui, e esse contrato aqui novo é só uma adição que a empresa de videogame fez com o passar dos anos. Ela adicionou o reconhecimento. Olha, eu sei que isso está acontecendo, eu permito, é de graça. Faz o contrato com o streamer? Não. O streamer, na verdade, é o usuário dela, né? Então já é cliente dela. Como se fosse um usuário comum. Ela só fez uma adição no contrato, que já está lá no site, se você entrar em qualquer site. Então, tem o End User License Agreement, você vai jogar para uso não comercial. Com toda essa movimentação no mercado, ela adicionou que... No contrato, isso, exatamente. Ela adicionou no contrato que estou sabendo que isso está acontecendo. Vou permitir, nesses termos, pode ganhar dinheiro nesses termos, e você não precisa me pagar nada. Assim, meio que... Ela meio que autorizou. Isso, exatamente. São as blessings, que chamam de bênçãos, né? Porque, se você pensar em característica de contrato também, um End User License Agreement, ou um termos de uso, ou um termos e condições, etc., que são todos esses escopos, eles são contratos de adesão. Ninguém mexe. A empresa entrega como é e acabou. Então, como é que você vai fazer uma licença de direito autoral dentro de um tipo de contrato que é esse? Assim, muda, porque a natureza de um contrato de direito autoral é de negociação. E é de pagamento, enfim, se você pensar primariamente. E aí você coloca uma autorização dentro do contrato de adesão para fazer o reconhecimento daquilo que está acontecendo, mas não é típico, né? Você está fazendo uma modificação ali para tentar se adequar ao mercado. Enfim, tentar correr aqui. Os contratos... os mais comuns, né, que são um arcabouço, né, as empresas elas podem chamar como elas quiserem. E o que acontece com com os streamers, eles adicionaram, né, que eu falei, eles adicionaram esse reconhecimento e essa autorização. Eles chamam às vezes de política de uso do fã, política de uso do permissão, assim, dentro dos EULAs, né? E geralmente nesse caso, assim, de reconhecimento e de permissão com muita restrição. E acho que aqui eu estou falando basicamente o que eu falei no último slide, né, sobre fragilidade disso, pensando em consumidor e quando isso muda, mas basicamente isso. E aqui só uns exemplos que eu trouxe da Epic Games, por exemplo, esse é o Fan Content Policy, que é isso que eu falei. Dentro de um EULA, que é normal, usuário normal, ela reconheceu no mercado, está acontecendo, vou inventar aqui um Fan Content Policy. E aí, sempre nesse sentido, todos os exemplos são nesse sentido. Olha, o reconhecimento olha, eu sei que isso está acontecendo e eu fico muito lisonjeado que você esteja gerando conteúdo dentro da minha plataforma, mas eu protejo a minha propriedade intelectual, embora eu esteja lisonjeado, vou te mandar aqui, colocar aqui para você quais são as diretrizes que você pode e que você não pode fazer. E aí, quando a gente está pensando em contrato de adesão ou em qualquer contrato, se você foge do que está permitido, você está violando. E, com certeza, né, existem violações, porque, enfim... Não tem como prever tudo também. Não tem como prever tudo. E, como eu falei, são licenças enxutas, porque eles estão vendo como é que o mercado está funcionando. E
tem muita violação, mas não tem o litígio. Então, basicamente é isso, assim, esses exemplos são para mostrar como que são extratos, assim, e são muito parecidos. Isso é do Minecraft, eles sempre falam que... Minecraft. Famoso esse para as crianças, né? Sim, ele até inclui assim, olha, você pode usar, mas eu vou até colocar aqui um disclaimer. Quando você usar a minha API, coloca essa frase aqui dizendo que eu não tenho nada a ver com isso, que o conteúdo é seu, etc. Então, ele até é didático, a política do Minecraft. Essa aqui é da Riot Games, é a mesma coisa, né? Ela divide em termos de uso e um outro específico para o conteúdo de fã. E o da Nintendo, que ela voltou atrás, isso é como está hoje em dia, né? A Nintendo tinha uma política de ir até parte da receita, e agora voltou atrás e está muito mais soft, muito mais parecido com os outros. Ok, sei que existe, pode fazer, vou ficar de olho. Enfim, e aqui no final, já estou no final, sabe? Mas aqui é só pensando, é só uma reflexão sobre isso que eu falei, né? Na ausência de litígio. Se existe muita possibilidade da infração desses direitos de propriedade intelectual, e está tão aparente assim, por que, né, que as empresas elas não estão ativas assim? Porque elas ganham com a publicidade, porque tem uma contrapartida, e pensando na boa-fé objetiva, né, nos princípios aplicados a qualquer contrato, se você pensar que um comportamento, quando você tem um direito, está dentro do contrato, quando você tem um direito e você não exerce esse direito por muito tempo, esse direito ele acaba voltando, não é voltando contra você, mas ele vira uma expectativa legítima da outra parte que você não vai executar o seu direito nunca. E isso está dentro da boa-fé contratual, e tem os princípios do suppresso e surrécio, que é basicamente, eu tenho um direito, eu tenho minha API aqui, está sendo violada, mas no meu contrato eu digo, não viole a minha API. E você está violando a minha API, você é o meu contratado. Enfim, a outra parte. Está violando e eu não estou fazendo nada. Está 10 anos aquilo ali, a pessoa não fez nada. Acaba gerando, em algumas situações, a expectativa no outro que ele nunca vai fazer nada. Ele sabe que, enfim, isso está acontecendo. É uma realidade fática, né? E aí isso pode transformar a natureza do contrato, que era um contrato de proibição ali. Com o passar do tempo, a prática vai transformando aquela posição contratual e esses elementos, esses princípios, eles podem ser aplicados em algumas situações para reverter isso. Ou seja, imagina, um streamer, isso é super uma hipótese, né? Mas se daqui a muitos anos ou daqui a um tempo, um streamer for acionado judicialmente por uma empresa dona de um jogo de videogame falando, você está violando a minha propriedade intelectual. Seria possível um streamer falar, eu estou fazendo isso, a minha atividade de boa-fé, sem esconder nada, há tantos anos. Você se beneficiou da publicidade indireta e você nunca fez nada com relação a isso. Agora, depois de 10 anos que eu me profissionalizei, que eu transformei a minha vida para virar streamer, que toda a minha expectativa está em cima disso. Largou o mestrado, largou o emprego, virei streamer, estou ganhando dinheiro. Agora você vai voltar para mim e vai falar que você tem esse direito. Tudo bem que está no contrato, mas está tanto tempo, uma realidade fática ali em cima daquela situação, que pode gerar expectativa legítima e tem que ser legítima e tem que ser verdadeira para a pessoa da outra parte achar que ela tem o direito de, não, eu não estou violando nada, isso ali ela sabe e não estou violando nada. Então, esse é um perigo, né? É um perigo e é um benefício, né? Dependendo de qual lado você olha. Que pode ser que aconteça nessas situações que não tem litígio e que os direitos estão sendo violados de forma aparente. Enfim, acho que é isso. O surrécio é o efeito do suprécio, enfim, é só um novo direito que nasce, né? E todos eles, os dois, não estão vinculados ao venire contra factum próprio. E é isso. Conclusões, acho que eu posso deixar o slide com vocês, mas foi basicamente tudo que a gente falou. Cláusulas de território também são importantes, são contratos internacionais. Se tiverem abusividade, né, com relação, se for consumidor, se você conseguir caracterizar que o streamer é um consumidor ainda, existe na União Europeia, né, formas de você atrair a jurisdição para o domicílio do consumidor, ou até fazer essas cláusulas serem nulas no contrato, o que pode modificar toda a relação. E o que eu
falei, da potencial aplicação desses artifícios de bloco objetiva. E acho que é isso. Sem dúvida. Não, é muito interessante. Atividade também que tem visto bastante, que é a questão do território, né? Porque você bota sua plataforma de streaming num país que não regulamenta. Você tem jogador do mundo inteiro. Como é que vai correr atrás desse pessoal, né? Pode botar no contrato, mas gente, como é que você executa? Como é que vai atrás? Como é que aí você bota no país que não regulamenta, faz o quê? A gente vê que o internacional é muito complicado. Exatamente. Tem que ir atrás desses tipos de convenção, assim. Se tiver naquele bloco ali alguma convenção que você vai atrair a responsabilidade, ou você vai atrair a aplicação daquela lei, como em lei de consumidor, ou até atrair a nulidade da cláusula, você consegue. Pelas convenções. No conta, quando ganha milhões, não dá para me provar. Quase um metaverso, né? É um mundo muito novo, né? Um mundo Vai ser muito. uma junção parecida ali. Então, realmente, metaverso. É quase uma realidade paralela. É que você tem que pensar no mercado, na ponta, né? Onde que está tendo aquele efeito ali do que está acontecendo no metaverso, como no contrato, onde está a execução, onde está o. Enfim, é isso. Muito bem. Queria agradecer a doutora Muito Isabela, obrigada. a Isabela Passal, pela sua excelente aula, tema totalmente novo para os alunos e para mim também, né? Ainda mais ela vindo da Inglaterra, onde os gamers ali, a indústria dos jogos é muito forte. Foi muito bom ouvi-la e entender um pouquinho dessa estrutura. E já para os alunos, né? Sempre eu digo, a questão da base jurídica dos contratos, isso é muito importante, né? Pode ver que no primeiro slide dela, nos primeiros, já tinha ali a estrutura jurídica de que se vai pautar um contrato. E não é fácil, nesse caso, explicar o que é o videogame, né? Natureza jurídica, não é muito fácil explicar, mas ainda assim o jurista tem que se valer de instrumentos jurídicos, né? E alguns instrumentos têm previsão normativa, outros são os casos, né, da jurisprudência e tudo mais. Mas obrigado, doutora Isabela. Quero também agradecer aqui todos que estão presentes nessa aula aberta. Eu peço para os meus alunos não irem embora, porque a aula vai continuar aqui com as apresentações dos seminários. Os colegas que vieram assistir a aula, a equipe do Iberojura anotou o nome de vocês, depois vai mandar o certificado, conforme a inscrição que vocês fizeram naquele formulário. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigado. Quem quiser ficar aqui assistindo, mesmo que não seja aluno, pode ficar, né? Porque agora vai ser a apresentação dos relatórios, aqui dos alunos da disciplina. Os meus alunos, Elizabeth, Diana, Ana Luísa, Mirtz, peço que fique. Vanessa, né? Peço que fiquem. Os outros estão liberados, vão ter o certificado. Se quiser ficar, são bem-vindos. Muito bem.